Fala, artista! Chegamos ao 15º episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasiliense e 100% dedicado a desvendar as trilhas aí do empreendedorismo artístico-cultural. Meu nome é Carla Raposo, eu sou host aqui no podcast, sou cofundadora do Band de Borboletas Produções e é um prazer enorme ter vocês aqui de novo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre obrigações contábeis, a importância de você formalizar seu empreendimento artístico aí no mundo. Mas antes da gente entrar no assunto e eu chamar meu convidado, eu queria agradecer ao produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215 Norte, aqui em Brasília. E as meninas do Bando de Borboletas, que está aqui, ó, fazendo que esse negócio aqui aconteça e seja muito legal, tá bom? Então, eu acho que eu falei tudo. Vamos para o nosso convidado. Solta a vinheta. Então vamos lá. O meu convidado de hoje é o João Lucas. Ele é administrador de empresas e contador, é perito e administrador judicial nas áreas tributárias, societárias, cíveis e trabalhistas, é sócio proprietário da Santos Reis Contabilidade Digital e que atua na contabilidade de pequenas e médias empresas, tanto na área de serviços como no comércio. Contabilidade do terceiro setor também, igrejas, associações, administrações de condomínio, é também consultor financeiro, gestão e societário e trabalhista. Bem-vindo, João. É muita coisa para minha cabeça. Você viu que eu me atrapalhei inteira. Já começa a me atrapalhar daí. Boa noite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado, né, compartilhar um pouco aqui dos seus conhecimentos comigo, porque eu vou te dizer, esse assunto é espinhoso, viu? É espinhoso. E tratar isso, assim, né, trazer isso para uma linguagem mais clara, assim, né, menos, né, assim... E essa é a dificuldade de todos nós, contadores e inclusive dos advogados também, né? Eu trabalho muito com eles. E trazer justamente essa linguagem toda técnica, né? Nós, contadores, temos um pouquinho mais de facilidade, né, do que os advogados, mas trazer essa linguagem técnica para que seja compreensível para todos, né? Isso, ainda mais para artista, tu imagina. Imagina que a gente está falando com artistas. Mas antes da gente entrar no tema mesmo, claro, que a gente vai conversar hoje, eu queria que você contasse a sua história, porque eu adoro ver as histórias das pessoas, por onde elas andaram, o que aconteceu, para elas estarem bem aqui nesse dia de hoje. Conto sim. Bom, eu comecei, como você falou, como administrador de empresas, né? Já desde pequeno eu tinha alguns familiares meus são servidores públicos, né? E sempre tem aquela conversa, o que você vai ser quando crescer, né? Uhum. Todo mundo falava policial, juiz, não sei o quê, né? Coisas ligadas ao serviço público, né? Eu falava, eu quero ser empresário, né? E à medida que eu fui crescendo, desenvolvendo, né? Eu fui gostando. Na escola ali a gente começa a ter um pouquinho mais de facilidade nas áreas de exatas também, então a gente já começa aí a ir se encontrando, né, nessa área. E depois de formado, né, aí que veio mesmo o conhecimento técnico, né, o conhecimento técnico, aquela questão, não sei se você já chegou a ouvir uma matéria dessa, né, que os empresários, as empresas só duram os 3 primeiros anos, né? Sim, já ouvi falar. A gente já veio aquele negócio, poxa, por quê, né? Por que as empresas estão durando tão pouco tempo, né? Uhum. E aí, com o tempo, a gente vai adquirindo a paixão mesmo pelo negócio, né? De poder estar ajudando os empresários a empreender, né? E logo depois eu ingressei na contabilidade, né? Então, casou. Uma coisa casa com a outra. A administração, a contabilidade, elas falam uma língua parecida, né? Uhum. Uma é mais na área de gestão, é mais humanas aplicadas, né, vamos dizer assim. Uhum. E a outra, a gente trata mesmo dos números das empresas, né, da quantificação mesmo. E uma parte que eu gosto muito de trabalhar é com desenvolvimento, né? Fazer com que essas empresas elas cresçam, né? Uhum. Hoje a gente vai falar um pouco também do MEI, né? E o MEI, já entrando um pouco no assunto, né? O MEI, ele tem essa dificuldade de crescer, né? De fazer essa transformação de crescer. Uhum. Então, eu
né? Não, Esse foi meu não. caminho, Sim, né? minha trilha, né? Sua trajetória. Assim. Legal, bacana. Então, eu queria saber assim, por que eu chamei essa conversa aqui, né? Porque eu percebo que existe uma dificuldade, assim, das pessoas, principalmente artistas. Artistas, sua maioria trabalha só, né? Acaba, né, não montando uma grande empresa, não, né? Sim. E tem essa dificuldade de se enxergar como empresa. Sim. Né? Assim, de se ver como uma empresa mesmo, que acaba sendo a equipe, né? A pessoa acaba tendo que lidar com várias coisas, né? Assim, então, acaba que isso gera uma confusão ali, né? Então, eu pensei em trazer essa conversa exatamente para isso, para a gente, né, deixar isso mais claro um pouco, para, né, a gente entender quais são os benefícios e tudo. Então, eu queria saber de você, para a gente começar no nosso papo mesmo, quais são as formas que a pessoa que empreende, quais são as formas dela abrir uma empresa? Tem diferença? Que diferença que tem? Só comentando aí o que você falou, né, a primeira parte, que é super normal, né, você começar assim. Eu costumo falar para os meus clientes que você deve começar assim mesmo, né, fazendo tudo na sua empresa, sentindo mesmo como que é o feeling da sua empresa, né? Questão de faturamento, de conversa com clientes, mas você não pode permanecer para o resto da vida da sua empresa nessa situação, né? Uma hora você vai precisar de uma equipe, pode ser que a sua empresa ela vá desenvolver, né? Pode ser que ela continue ali só com você mesmo, né? Então, bom, com relação às atividades, né? Cada empresa ela tem a sua particularidade, né? Como na questão dos artistas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade porque alguns artistas podem ser MEIs, né? Que é uma facilidade, né? Para quem está começando a empreender, e outros não podem, né? Primeiro, o que é MEI? Sim. O MEI ele é um microempreendedor individual, né? Ele veio para facilitar justamente, tirar o profissional que não estava inserido no mercado com relação a CNPJ, com relação aos próprios benefícios, né? Por exemplo, uma aposentadoria, uma licença maternidade, né? Então, eu posso até sendo um pouquinho leigo, falando sobre os artistas como um todo, né? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que vende bijuteria na rua, né? Que ela tem ali a sua arte, né? Ela teria uma dificuldade, por exemplo, para se aposentar, né? Porque ela não estaria contribuindo com nada, né? Ela está ali só fazendo a questão do comércio mesmo, né? A troca ali pela mercadoria. E o MEI, ele veio justamente com isso, trazer muitos benefícios, né? Para quem está começando, né? E a gente tem só essas questões pontuais, né? Alguns podem ser MEIs, outros não podem, infelizmente, por enquanto. Que é uma questão de entendimento mesmo, né? Tá, mas além do MEI, tem outro tipo de denominação, assim? É uma questão da pessoa querer ser, sei lá... Por exemplo, assim, se eu decidir, sei lá, você... Porque eu sempre vejo, assim, nas denominações de empresa, né? Aquelas denominaçõezinhas do final, é sempre aquilo, Limitada, não é? SA, sim. tem aquele, não é? Eireli. Sim. Eu, assim, né? Só de curiosa mesmo, porque eu mesma não entendo nada daquilo. Mas, assim, tem essa diferenciação. Se o artista quiser ser uma dessas coisas, qual que seria a diferenciação disso? Sim. A questão do MEI, por exemplo, é justamente um único empresário. Hoje, nós temos a facilidade de você abrir uma sociedade, né? Que deveria ser de 2 pessoas, né? Mas hoje não. A Junta Comercial daqui de Brasília, no caso, ela tem esse entendimento também de fazer uma sociedade com uma única pessoa. Então, você poderia abrir um MEI, né? Dependendo do seu faturamento, e poderia também fazer uma sociedade limitada para os casos maiores, né? A questão de microempresa, empresa de pequeno porte, com relação ao faturamento, né? Então, microempresa ali até 460 mil, EPP, que a gente, né, chama para resumir, 3 milhões e 800, aí, né, vai lá para cima, né? A Eireli é extinta, né? Ela não existe mais, essa Eireli. Os contratos que estão tendo agora de Eireli, eles estão virando essa sociedade limitada unipessoal, né? Que é a sociedade de um único sócio.
né? Então, a gente tem a questão de faturamento, né, de quanto a empresa ou o empresário está faturando anualmente, e a separação jurídica, né? Que aí depois a gente pode entrar mais, mais a fundo. Não, entendi. Não, eu acho que por aí eu acho que já está suficiente. Mas assim, então você falou que algumas pessoas podem ser MEI, outras não podem ser MEI. Exato. Qual que é a diferença? Por que não? Qual que é o impedimento? Olha, o entendimento que a Secretaria de Fazenda tem é que quem trabalha com propriedade intelectual, né, quem são esses? É o artista, né, o engenheiro, o dentista, o médico, o contador, o advogado, todos esses, eles têm um conselho já reunidos, então eles não poderiam ser MEI, né? Só que aí a gente encontra uma divergência, né? Porque, por exemplo, você pega um ilustrador que não pode ser MEI. O ilustrador é um artista, né? Ele faz ilustrador não pode ser MEI, por quê? Você desculpa, eu perdi essa. Porque ele trabalha com o intelecto dele. Todos os profissionais que têm essa questão do intelecto, né, de ter o seu trabalho intelectual e artístico, né, ele não pode ser MEI. Esse é o entendimento que tem. Entendi. Né? Só que aí a divergência, como eu estava falando. O ilustrador, ele não pode ser MEI, mas um tatuador, ele pode ser MEI. Entendeu? Então a gente tem essa divergência nessas questões. O tatuador, ele também é um ilustrador, né? E além de fazer a ilustração, ele faz a marca, né, na pele das pessoas, né? Entendi. Então a gente tem essa questão de entendimento. Aí são os comitês de gestores, o pessoal que se junta, né, vai saber por que eles fazem essa divergência, né? Entendi. Tá, tá. Então, se é uma coisa assim que a pessoa usa para criar, isso. Se ela utiliza assim, algum conhecimento para transformar alguma coisa, aí não rola, não pode. Infelizmente, hoje não pode. Deveria ser MEI, deveria ser aberto, né? Entendi. Mas não é. Tá. Agora eu entendi um negócio. Sabe por quê? Porque assim, músico não pode ser MEI. Músico pode. Pode? Aí que tá, alguns podem ser MEI e outros não podem. Aí fica sempre essa briga, né? Poxa, por que eu não posso ser MEI? Por que eu não posso estar atuando com esses benefícios, né? Que o MEI tem uma série de isenções, né? Sim. Né? Fica sempre esse debate. A gente sempre espera o Conselho de Contabilidade, né? Ele sempre procura ali nos profissionais gente para representar, né? E tá falando, olha, vamos trazer de novo. No caso dos artistas, né? Vamos trazer o ilustrador para MEI, vamos trazer... O contador, antigamente, ele podia ser MEI antes, né? Aí foi excluído. Então, cada vez que eles vão se reunindo, eu não vou entrar muito em política, né? Tá. Mas cada vez que troca de governo, né? Cada um tem um entendimento diferente, né? E isso acaba sendo ruim para o empresário, né? Entendi. Então, se o empreendedor artístico ele for registrar, ele for se formalizar de algum jeito, ele precisa entender, então, se a atividade dele pode ser ou não pode ser MEI, onde que pode ser se enquadrado. Então, assim, é um estudo meio que específico para cada caso. Exato. Cada caso, hoje, né, o entendimento é esse. Cada caso tem um entendimento, né? E a gente busca facilitar para o empresário, né? Sim. E o MEI, ele funciona como uma empresa normal? Assim... Tipo, você vê uma padaria, sabe que ela é uma empresa, que ela tem, né, algumas atividades ali, né? Que acho que fica mais claro. Agora, o MEI, ele é uma empresa comum, como outra qualquer? Tem as mesmas atribuições? Tem. O MEI, ele tem alguns benefícios, né? Por exemplo, uma empresa normal, né, que eu vou chamar assim, ela teria que prestar contas, né, ali do seu faturamento, dos seus funcionários. O MEI, ele deveria também fazer isso para atuar ter a mentalidade de empresário. Mas o MEI ele é liberado dessa situação. Então, por exemplo, hoje o MEI ele não é obrigado a fazer contabilidade, né? Eu oriento os clientes e quem está querendo começar começar com o MEI, né, a ter o controle básico das suas finanças. Todas as entradas, todas as saídas, né, para que você não venha se perder, né, quando tiver que prestar alguma conta ao leão e também quando você estiver crescendo, né? Isso é muito importante.
Uhum. Isso gera sustentabilidade do negócio até, né? Sustentabilidade se você do negócio. começa a mexer, se você começa a se preocupar com essas nuances ainda quando você é pequeno, você acaba conseguindo se projetar. Exato. Né? Exatamente porque você vai criando uma base ali. Isso é aquilo que você falou, a questão de se ver como empresário, entendeu? Você tem, os artistas, eles têm a questão de passar a sua impressão, né? Eu gosto de usar desenho porque eu desenhei também por um bom tempo, né? Eu gostava de desenhar. Então a gente se apega ao seu desenho, né? À sua arte, né? Qualquer que seja, né? Você tem esse lado de se apegar, né? Mas quando você passa a fazer um comércio, você precisa se enxergar como empresário, né? Aquilo ali, poxa, eu gosto muito, mas se eu vou vender, eu tenho que saber colocar um preço, eu tenho que saber colocar um tempo, né? No caso de um ilustrador, né? O tamanho da ilustração, poxa, eu vou fazer uma ilustração A4, né? Quanto tempo que vai levar? Vou fazer uma menorzinha, né? Tudo isso são questões que devem ser levadas em conta, né? E aí é como se fosse, eu estou perguntando se é uma empresa normal, então assim, ainda que não tenha as obrigações como uma empresa normal, o ideal é que a pessoa se veja dessa forma, mesmo porque, tipo assim, um comércio que seja lá ele qual for, ou um prestador de serviço, ele sempre tem essa mentalidade de querer, né, expandir os negócios, né, tem as suas próprias metas ali de expansão. E o ideal é que o microempreendedor também faça isso, né? Exato. Microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Ele também tenha essa visão, né? Por mais que ainda seja só ele ali, por mais que ele ainda seja só a equipe, né? Isso. Mas tem que ter a ideia de projetar. Olha, assustei, bati aqui no negócio. Dá susto. Isso aqui, menina, é ouro, você acha? Tá, legal. Então, assim, a pessoa tá lá trabalhando, tá? O artista, né? Ele tá lá trabalhando, tal, e já tá ganhando sua grana, não sei o quê, mas ele não tá registrado. Que diferença vai fazer na vida dele se ele se registra, se ele não registra? Quais são os benefícios e sei lá, o que pode dar ruim também se ele não se registrar? Olha, ninguém gosta de pagar imposto, já começa por aí. Quando você não tem um CNPJ, você já está ali alvo, né, de uma taxação. Aqui no Brasil, infelizmente, a taxação é muito alta, né? Então a gente está falando de uma taxa que pode chegar a 27,5%. Quando você trabalha como pessoa física, né? Então você passa ali teve uma atualização agora do salário mínimo, né? Então a tabela também atualizou. Então quando você passa de determinado valor por mês, você pode chegar nesses 27,5%, né? Agora, quando a gente está falando de um CNPJ, né? No caso do MEI, o MEI, um artista, né, pagaria ali R$66, né? Isso já inclui ali o seu serviço, no comércio um pouquinho mais, 72, né? Então as taxas são muito baixas, né? Agora, quando a gente fala de uma empresa maior, uma sociedade limitada, por exemplo, pode chegar até 6%, né? Ali um pouquinho mais, 11% até. Entendi. Então, financeiramente compensa mais, sempre vai compensar o CNPJ. E se a pessoa, por exemplo, tá bom, mas eu tenho que pagar isso daí e tal, não. Mas aí, se ele não tiver registrado, ele vai ter que pagar mais. Então, compensa ele registrar. Isso, entendi. Depois a gente pode falar até da questão dos benefícios mesmo. Porque, por exemplo, como eu falei antes, um artista que esteja vendendo o seu produto, uma bijuteria, alguma coisa assim do tipo, como é que ele vai ter acesso a uma licença maternidade, né? Então, a mãe está ali no seu período, né? Teve o seu filho, precisa daquele espaço de tempo para cuidar da criança, né? E que amparo ela tem, né? O MEI, por exemplo, ele tem a licença maternidade. Ele pode ficar 4 meses sem trabalhar, ele já contribuiu, né? A quantidade de tempo necessária, ele vai ali receber um valor X, né, da Previdência Social, né? Então, a mãe pode ficar ali 4 meses tranquila, cuidando do neném, né, relaxando ali depois da concepção, né? Entre outros benefícios também, né? Entendi. Quais são os outros benefícios? Vamos entrar nisso daí, porque eu acho que acho que pode esclarecer para muita gente. Olha, recentemente o MEI ele pode adquirir até um carro novo com 30% de desconto, né? Então a gente tira aí ICMS, IPI, né? ICMS é sobre circulação de mercadoria e IPI é sobre produtos industrializados, né? Então
o MEI, só por ser MEI e ter um CNPJ, você já tem 30% de desconto, né, no carro novo. Demais seguros, né, como eu falei, licença maternidade, a aposentadoria, né, quantos artistas, por exemplo, trabalham anos e anos, né, e quando chega naquela idade que está precisando, não consegue se aposentar, né. O MEI tem esse benefício também. Todo mês que você está contribuindo, você tem uma parte do valor para aposentadoria, para sua aposentadoria. Então, está ali garantida. E caso você se transforme, cresça, né, saia do MEI para uma empresa maior, aquele valor não se perde, né, ele continua ali. Então, você tem a sua aposentadoria e também, se você é CLT, né, que é o trabalho de carteira assinada, e tem um MEI, todos esses valores se somam, né? Então, são alguns dos benefícios. Outro também, deixa eu ver, 30, teve a do carro, né, que ele pode conseguir. O que mais? Do carro, aposentadoria, licença maternidade. O pai também, quando ele, caso ele adote o filho, ele consegue tirar a licença maternidade, vale para o pai também, né? Na adoção, longe de mim falar, mas no aborto, né? Caso a mãe tenha um episódio de aborto, ela também pode tirar a licença maternidade, né? Olha só. Então, tem outros também benefícios. É muita coisa para lembrar aqui de uma vez, né? Interessante, muito legal. Eu acho que as pessoas não têm ideia disso, não. E compensa muito, né? Compensa, você consegue, com o CNPJ você acessa muita coisa, né? Se você quer vender sua arte para um shopping, com certeza ele vai preferir alguém que tem um CNPJ, contratar um CNPJ, do que alguém que está com CPF, né? Sim. Então você vai participar de uma feira, né? Uma feira, aqui em Brasília tem muito, né? Feira de artesanato, aqui na Torre de Brasília também tem, né? Esses eventos todos com o CNPJ é muito mais fácil, né? Uhum. Legal, bacana. E o que um artista precisa, assim, tá empreendendo, vou levar a sério. Vou levar esse negócio a sério, agora eu sou uma empresa. O que ele precisa saber antes de começar? O que você acha, assim? O que você recomendaria? Ó, gente, cheguei aqui na sua frente aqui agora. Olha, eu tô aqui, tô vendendo minhas peças de barro e tal, não sei o quê. E agora eu preciso profissionalizar, quero virar uma empresa. O que eu preciso fazer? Cara, primeiramente, tomar cuidado com as finanças, né? Porque eu gosto muito de dizer que dinheiro não leva desaforo, não aceita desaforo, né? Então, é muito fácil você perder o controle do dinheiro, né? Então, tem um controle direitinho. Eu não sou obrigado a fazer, mas mantém ali uma planilhinha, um caderninho, anotando à mão mesmo, não tem problema, né? Mas mantém esse controle financeiro e a questão de gestão mesmo, né? O trato com clientes, se você trabalhar com comida, fique atento a questões sanitárias também. Você trabalha com algum produto mais perigoso, por exemplo, tem alguns artistas que mexem, alguns artesãos, na verdade, que mexem com esculturas de ferro, né? Então, você tem ali, para você fazer essa escultura de ferro, um gás, né, que você faz uma solda, alguma coisa. Então, tenham cuidado também, né? Tenham cuidado com o alvará de licença, esse tipo de coisa. Você pode não precisar tirar o alvará, mas tenha cuidado, já trata como empresa grande, né? Se é uma empresa grande, ela vai delimitar, ela vai fazer uma proteção, faça também. Então, essa questão principalmente financeira, né, para você não se perder financeiramente, e com o DAS. O DAS é essa contribuição mensal que o MEI tem que pagar, de R$ 72, R$ 66. Não? Muitos MEIs chegam no nosso escritório com esses valores em aberto, né? Uma das pegadinhas que o MEI tem é que esses valores vão todos para o CPF, mesmo você tendo CNPJ. Entendeu? Essa é uma das desvantagens do MEI, né? Quando você tem empresa, você tem uma separação desses valores, né? Quando você está devendo o governo ele é muito cruel na hora de cobrar, né? Então, ele vai te colocar seu nome no CPF, ou no SPC, né, no Serasa, né? Ele vai cobrar e vai cobrar multas altíssimas. Então, para evitar isso, mantenha o pagamento ali certinho. No mês que você não conseguir pagar, já se programe para pagar no mês seguinte, né? Então,
tenha esse cuidado, né? O financeiro, a gestão, né? Manter o pagamento ali certinho, já é um baita de um começo. Mesmo porque, assim, se tiver com esse pagamento em aberto, os benefícios não valem. Não valem sim. Valem? De todo jeito? Mesmo tendo... Mesmo você devendo para o governo, você consegue ter seus benefícios. Ainda acesso aos benefícios. Isso, Entendi. Mas, assim, o ideal é que você, né, tenha essa responsabilidade. Isso, que pague, até porque as multas são muito altas, né? Então, assim, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar multa, de quem dirá multa ainda para o governo, né? Então, é bom evitar. Mas essa coisa de pagar imposto, essa coisa de não gostar de pagar imposto, outro dia eu ouvi uma colocação que eu achei bem interessante, assim, falar, né? Quando você for pagar imposto, você não tem que falar que você não gosta de pagar imposto, tem que falar que quer mais imposto, porque Isso, né, a proporcionalidade do imposto é a proporcionalidade da sua renda, exato, entendeu? Então, quanto mais imposto você pagar, significa que mais você vai receber, mais você vai estar recebendo. E se o jogo é esse, você vai ter que pagar. Não tem jeito, vai ter que pagar o imposto? Quando eu estou tratando com um empreendedor que está começando, eu já não falo isso. Que você tem que gostar de pagar, né? Eu já falo o contrário, que você não gosta de pagar. Justamente para trazer eles mais para perto, né? Para entender melhor e conseguir explicar. Mas o pensamento, quando você está começando a crescer, é esse mesmo, né? Você está crescendo, queira mais, né? Pô, estou desenvolvendo, né? Meu patrimônio está aumentando, né? Isso aí é um bom sinal, né? Mas no comecinho não é, não. Porque no começo você ainda fica muito dependente ali, né? De muitas coisas e tal. Exato. Tanto que, assim, até para essa coisa que você falou, né? Tipo, se organize direito, saiba as regras, né? Do seu negócio, né? Entenda as regras do seu negócio, entenda a sua relação com o governo, com relação a isso, com relação às normas e tudo. Muitas vezes o empreendedor ele não vai ter o dinheiro para fazer aquilo naquele momento. Não vai investir, quer investir em outras coisas, né? Inclusive no seu produto, no seu serviço, enfim. E para isso ele ainda não tem suficiente para investir. E aí ele vai deixando para um segundo plano. Eu acho que acontece muito isso também, né? Eu acho que não é nem a não intenção de não fazer, de deixar para lá e de fazer de qualquer jeito, não. Eu acho que é porque realmente vai dando... Como as coisas, né, começam meio que ali às cegas, assim, né? Você não sabe muito, ainda está tateando, você acaba não priorizando essas normas, mas que na frente vai impedir de você crescer. Exato. Então, o ideal é que o empreendedor tenha pelo menos um planejamento mínimo ali, né? De implantação dessas coisas, né? E o contrário também, porque quando a pessoa... isso acontece com todos os empreendedores, né? Quando ele quer começar, às vezes, eu vou abrir um MEI porque eu consigo pegar um empréstimo. E ele pega o empréstimo para começar o negócio dele sem antes ter testado, né? Então, se você está começando e tem um produto, teste primeiro com o público, né? Faça ações, distribua brindes, né? Testa para saber mesmo como é que vai sair esse produto. Ele vai vender, não vai? Antes de você fazer um passo tão importante que é pegar um empréstimo, né? Porque o empréstimo, novamente, banco também é super cruel com o empreendedor, né? Valores altíssimos. Então, o MEI, ele tem essa facilidade de pegar empréstimo, já aviso logo, né? Mas tem que ser consciente. Porque senão acaba se estrepando, né? Acaba se estrepando. Que aí, além da parcela, que tem que pagar todo mês, ainda tem outras dívidas e tal. Exato. E aí, às vezes, nem nesse começo, a entrada não é muito firme, ainda mais para artista, assim, né? Porque vende, né? Tem muita sazonalidade. Então, beleza. Então, assim, aí tá, a pessoa tem, né? Lá a empresa. E aí ela só paga o MEI, vamos supor, Sim. tá? Estou falando de MEI porque eu acho que, mesmo assim, a pessoa precisa entender qual que é qual que é a situação dela lá, qual a atividade que ela vai fazer. Mas, assim, ela precisa ter alguma obrigação contábil, assim, ou, além disso, dá para ela fazer sozinha? Além disso, de pagar só o mês, coisa por mês, tem alguma outra comunicação, alguma outra coisa que ela precisa fazer? E se dá para fazer só? Tá. Obrigações do MEI, né? Além do DAS, né, que é a contribuição mensal que você vai pagar, você tem uma declaração anual que é obrigatória a todos os MEIs, tá? Além dessa declaração anual, dependendo do quanto que você fez durante o ano, você pode estar obrigado a fazer o imposto de renda também, né? E nessa hora é bom ter o auxílio de um profissional, né, da área para te ajudar, né?
Mas, de modo geral, você pode sim estar fazendo sozinho, né? É tranquilo, como eu falei. Você tem um planejamento de tudo que está entrando, tudo que está saindo aí na sua empresa, todo o valor que você está fazendo, né? Mantém ali um controle, seja com maquininha de cartão, eles disponibilizam esse demonstrativo, seja com você fazendo a próprio punho, né? Ou então numa planilha do Excel, não importa. Mantenha esse controle que vai ser excelente para o seu MEI. E quando você precisar prestar essas informações, né, que são obrigatórias, você vai ter os valores já consolidados, né? Caso tenha alguma dúvida, aí sim você procura um profissional da área, né? Mas tem alguma pegadinha aí, não? Tipo não, assim, não tem pegadinha. Tem pegadinha? Não, porque não tem sempre uma pegadinha nesse com relação ao imposto de renda, pode ser que tenha alguma pegadinha, né? Mas vai depender do quanto você está faturando por ano. Entendi. Né, pra fazer. Então, assim, dá para fazer sozinho. Dá, tranquilamente. Mas pode ser que você precise de algum profissional em algum momento. Em algum momento, Por exemplo, eu gosto de falar, caso você precise emitir uma nota fiscal, procure a ajuda de um profissional, né? Caso você precise contratar um funcionário, é bom você procurar uma ajuda de um profissional. São coisas mais técnicas mesmo, né? Uma nota fiscal, contratação de um funcionário. Mas, de modo geral, é super tranquilo de você fazer o MEI. Né? Uhum. E essa coisa de emitir nota? Eu vejo que isso também é uma dificuldade, assim, para artista, né? Que na hora de emitir nota e tal. Tem alguma uma coisa específica, uma orientação específica que você gostaria de falar para tornar mais simples? Olha, era difícil. Hoje em dia é mais tranquilo de fazer. Né? O governo, como um todo, no passado ele está se tornando mais digital, né? Então está vindo aí uma facilidade. O MEI ele pode emitir nota fiscal com o celular dele, tranquilamente, né? Colocou o nome da pessoa que ele está prestando serviço ou a empresa, né? Colocou o valor, apertou o botão, a nota fiscal já está saindo, né? Para o MEI, no caso dos artistas, é só isso mesmo, é bem tranquilo. E caso você use o computador e tenha por algum produto, algum serviço, né? Algum produto, na verdade, pode ter alguma diferenciação ali de SMS, alguma coisa, ou então prestando serviço para outra pessoa, para uma empresa, né? Para um outro CNPJ maior. Aí sim você vai ter particularidades. Mas, de modo geral, na palma da mão do seu celular, você consegue fazer sua nota fiscal. Entendeu? E lembrando que a obrigação para fazer a nota fiscal é a partir de setembro desse ano. Né? Vai começar com quem presta serviço, depois vai para quem é do comércio. Como assim? Não era obrigatório? Não. O MEI, ele só era obrigado a emitir nota fiscal para empresas, ou seja, de MEI para CNPJ é obrigado. De MEI para CPF, né, que é do MEI para o CPF da pessoa física, não é obrigado. E era para ter começado agora em abril, né, mas aí o governo resolveu prorrogar para setembro. Entendeu? Vai começar com o pessoal que presta serviço, depois com o pessoal do comércio. Então assim, um músico que faz uma festinha lá na casa da minha amiga, por exemplo, foi lá, fez uma banda e tal, se ela exigir nota fiscal, eles precisam. Se exigir, lembrando que a lei, quando o consumidor exige a nota fiscal, você é obrigado a emitir, tá? Mas o MEI, ele não precisa fazer. Se a pessoa não pedir a nota fiscal, você não precisa fazer. Não precisa. Né? Se você prestou o serviço para uma empresa, para um CNPJ, aí sim você está obrigado. É obrigado. Mas, de modo geral, o MEI não tem essa necessidade, né? Tá, mas aí você agora falou que vai começar a valer a partir de setembro. A partir de setembro. Aí sim vai ser obrigado. Isso, aí vai ser obrigado para todo mundo. Para todo mundo. Mas, de modo geral, vamos aproveitar essa época ainda. Entendi. Até lá. Mas é bom ficar atento. É bom ficar atento. Entendi. Entendeu? Tá certo. E se a pessoa não emite a nota, acontece o quê? Olha, ela é obrigada. E se não emite? Isso, a gente tem um cruzamento de dados. Isso vale para todo mundo, né? Como eu falei, o governo está ficando mais digital, então está ficando mais fácil ainda dele encontrar o pessoal que não emite nota fiscal, que sonega impostos, né? Então, por exemplo, o Pix, a máquina de cartão de crédito, que é muito utilizada por todos, né, por todos os empreendedores, ela é altamente fiscalizável pelo governo, justamente por essa facilidade, né? Comprei alguma coisa, ofereci um serviço, passo a máquina ali, já cai lá,
eu não vou emitir nota, mas a empresa que é dona da máquina de cartão, ela presta essa informação para o governo, entendeu? Então você automaticamente cai lá. E a mesma coisa com o Pix. Você faz o Pix pagando serviço, pagando algum produto, né? O banco é responsável por passar essa informação para o governo. Então, há esse cruzamento de dados, né? A gente orienta a fazer a nota fiscal, né? Entende que, em alguns casos, pode ser oneroso, né, para o empresário, por isso que precisa de um planejamento tributário, né? Fazer tudo ali certinho, procurar a ajuda de um profissional nesse caso. Isso eu estou falando das empresas maiores, né? Para o MEI, por enquanto, é só a questão de faturamento, né? O governo ele quer essas informações para te jogar na malha fina, né? Ele precisa dessas informações para jogar na malha fina. Então, muito cuidado com o Pix, né? Coloca tudo no CNPJ do MEI. Tem máquina de cartão, coloca no CNPJ do MEI também, que você vai ter algumas isenções lá e vai ficar isento, né? De estar fazendo essa declaração e estar pagando algo mais. Entendi. Tá. E deixa eu te falar, como é que é essa história agora eu vou fazer uma consultoria, dá licença. Fique à vontade. Como é que é esse esquema de, tipo, como é que a gente paga, eu digo, calma aí, deixa eu dar uma introdução. Hoje eu sou servidora e estou em plena transição de carreira para empreender. Uhum. E todas essas coisas, para mim, são bem, assim, peculiares. E ainda fico muito em dúvida com muitas coisas. E aí, tipo assim, às vezes tem gente lá do outro lado se fazendo desperto e não está entendendo nada também. E vai fazendo só por fazer e tal. E eu acho que isso é necessário, inclusive, quando você vai empreender. Entender por que as coisas acontecem. Por que é assim, como é, qual que é o esquema. E eu acho que isso é necessário, né? Até para você não cair enrascada por aí. Então, qual que é a minha pergunta? Como é que eu pago esse... Por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço, tenho uma produtora. Tá. Sou sócia, cofundadora, sócia cotista de uma produtora, né? Produtora artística. Beleza, eu vou emitir essa nota. E como é que essa nota, como é que eu pago esse imposto? Eu pago o imposto na hora da nota ou depois eu tenho um... Você pode fazer o recolhimento na hora, né? Geralmente a produtora ela tem várias... tem a questão da edição... as atividades. Todas as atividades. Então, cada atividade vai ter um determinado modus operandi, vamos colocar assim, né? Mas, de modo geral, se você for do regime de tributação, que é outra coisa muito complicada, né? O regime de tributação, se você for do Simples Nacional, né? Ele tem esse nome de Simples, mas não é simples, né? É complicado. Simples que é complicado, né? Você geralmente vai pagar quando você manda toda a sua documentação para o contador, entendeu? Ele vai calcular lá, de acordo com a faixa que você está, e esse valor do serviço, da prestação de serviço, vai estar lá na nota fiscal. As outras empresas maiores, lucro real, lucro presumido, né? A gente precisa entrar nesses casos, né? Elas calculam, você faz a nota, isso já sai um boletim para pagar. Referente a esse valor, entendeu? Aí tem a questão do tomador do serviço ou prestador de serviço, né? Um vai recolher antes, o outro não vai precisar recolher. Aí né? É muito peculiar. Tem que fazer uma análise... Isso, são as encruzilhadas tributárias que tem aí. Entendi. Eu fico bem assim, preocupada até com isso, né? Tipo assim, porque eu acho que é necessário... prestar atenção nessas coisas, mas elas nem sempre são muito caras, não. Elas sempre tem um negocinho ali para você tropeçar. Aliás, eu acho que o simples é complicado para isso. Vou fazer aquela polêmica. Eu acho que o simples é complicado para isso, inclusive. Ele é tipo intencional, só pode, né? Estão querendo complicar mais ainda. Estão querendo colocar mais coisas para fazer para o Simples Nacional. E é totalmente inviável, né? Justamente o governo deveria facilitar para que houvesse o empreendedorismo, né? E, por consequência, geração de renda, geração de emprego, né? Tudo isso e acaba voltando
para o governo e para a sociedade como um todo também, né? Então, infelizmente, estão querendo complicar mais, né, o que deveria ser simples, né? E você está super certo, tem que ficar de olho mesmo, né? Mesmo que você contrate um contador, uma empresa de contabilidade, você tem que sentar com ele, tem que conversar, olha, me explica isso daqui, ver como que por que deu esse valor aqui, né? Então, tem que ficar sempre atento. Mesmo, ainda mais que agora, por exemplo, a gente falando de MEI, eu sou, como é que é? Limitada. Isso. Eu sou uma sociedade limitada. Mas mesmo o MEI, né, tipo, não tendo certas obrigações, o ideal é que ele chame o contador, tipo assim, que ele mesmo possa fazer várias coisas sozinho. Isso, O ideal é que ele entenda o que está acontecendo ali, exato. né, por que das coisas, onde vai, o quê, para depois não ser pego de calça curta, né, de falar assim, poxa, eu não sabia, isso aí eu não sabia. E o grande problema do MEI, assim, ao meu ver, que não falam, inclusive no site do governo, nem mencionam isso, né, é com relação a dívidas, né? Quando o MEI ele tem dívidas, tanto de empréstimo quanto do DAS, que nem eu falei anteriormente, né? Isso vai tudo para o CPF da pessoa, né? Por exemplo, você que tem uma sociedade, a sociedade é uma outra pessoa, né? Deus o livre, tem alguma dívida, vai ficar lá naquela pessoa jurídica, não vai interferir no seu patrimônio. E eu estou falando literalmente do governo suspender sua conta bancária pessoal, querer leiloar o seu carro, leiloar a sua casa, né? E o MEI, infelizmente, ele não tem essa separação jurídica, né? Já quem tem a sociedade limitada ou as outras, né? Eles conseguem fazer essa separação. Então, eu tô com algum problema, estou enrascado, né? Com algum tributo ou com alguma coisa da justiça, vai até o patrimônio da minha empresa. Não chega na minha família, não chega no meu carro, não chega na minha casa pessoal, né? Isso é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Porque, assim, para quem trabalha direito, né? Isso, e tá, sei lá, de repente aconteceu um imprevisto, alguma coisa assim, é bom. Mas para quem tá para jogo, para maldade... Com certeza. É ruim, né? Por isso a gente ouve tantas histórias por aí. Infelizmente mesmo, assim, o judiciário está lotado de casos assim, né? Inclusive, quando você chega, saindo um pouquinho do assunto, né? Você entra numa vara civil ou tem algum processo contra uma outra pessoa, principalmente quando envolve um divórcio, alguma coisa, acaba chegando no seu empreendimento também, entendeu? Nos seus bens. E quando você é MEI, então infelizmente, o MEI é pego de calça curta nessa hora. Sim. Né? Mas eu acho que é porque o MEI, ele representa um risco elevado, né? Para qualquer tipo de relação, né? Seja ela jurídica, empresarial, porque é uma pessoa. Se aquela pessoa morreu... Acabou, né? Morreu. Morreu. Acabou aí, acabou ali. Então, Isso, assim, eu exato. acho que essa... Assim, isso aí, segundo dados da minha própria cabeça. Porque, né? Assim, é só uma alucinação na minha cabeça. Pensando, porque eu acho que representa um risco, né? A pessoa ser meio... Quando é uma empresa, pessoa jurídica, assim, né? Mas... Né, com outra denominação, acaba que ela tem um pouco mais de estrutura e aí pode dissolver o risco. Exato. Né? O risco Tanto pode ser diluído. Por exemplo, caso você venha a falecer, a sua empresa continua aí, né? E os seus herdeiros vão tomar conta, a justiça vai tomar conta, alguma coisa vai acontecer, ela vai continuar existindo. Com o MEI, não. O MEI, né, morreu com ele. Né? É cancelado como CPF. Isso, exato. Do mesmo jeito. Entendi. Você tem mais alguma coisa que você acha que é legal falar para o pessoal, que eles assim, tenham que se atentar e tal? Olha, apesar da dificuldade de empreender, né, gente, vale super a pena, né, você ser independente, você conquistar, ser dono de si mesmo, não estar dependendo de outras pessoas. É difícil, é complicado, questões tributárias a gente não entende, muita gente não entende, né, mas empreendam. Vale a pena, né? Não importa a área que você está atuando, se é artista, se é prestador de serviço, se é comerciante, empreenda, dá as caras para bater, vá atrás mesmo, que vai ser muito compensador, né, para o seu futuro. E você vai, além de estar construindo um patrimônio maravilhoso para você, para sua família, né,
para suas próximas gerações também. Bacana. E vou por último aqui. A pessoa tem como ela fazer um planejamento contábil, tributário, sim. Alguma coisa assim, antes de começar a empreender? É o ideal, né? A gente, no mundo ideal, a gente gostaria que todos os empresários fizessem esse planejamento tributário e principalmente previdenciário, né? Eu gosto de falar com todo mundo sobre previdência, sobre aposentadoria mesmo, porque é uma coisa que afeta muito a gente. Na idade que a gente mais precisa, a gente não tem, né? Às vezes você chegou ali nos seus 60, 70 anos, está precisando de um remédio, muita gente não consegue hoje em dia, né? Então, quando você é empreendedor e faz esse planejamento, você consegue construir uma base sólida para você, para sua família, né? Financeiramente falando, né? Isso aí é muito bacana, é a parte boa, né, do empreendedorismo, né? Uma das partes boas do empreendedorismo. Não, esse é o mundo ideal, tá? Aí não fazendo isso antes de empreender, dá para fazer com a roda, né? Trocar a roda com o carro andando. Exato, no meio do caminho você pode fazer sim, né? A gente chama do plano de negócio. O plano de negócio, ele é o início, e mesmo que você já esteja há muitos anos com a sua empresa em andamento, faça o seu plano de negócio, né? Nesse plano de negócio vai conter planejamento financeiro, tributário, tudo. Administração, como você vai, o marketing, como você vai tratar com seus clientes, né? Tudo vai estar dentro desse planejamento inicial. Bacana, legal. A gente já está indo para o final da nossa conversa. Que pena, foi muito rápido. E eu acho que até a gente conversou muitas coisas, eu acho. Eu falei assim, gente, essa conversa vai ser super rápida, porque, assim, como não é um assunto que eu... Sim, né? Eu estudo, lógico, pesquiso e tudo, né? E, obviamente, quero saber muitas coisas, assim, sim, né? Mas eu falei assim, mas foi uma conversa muito legal, assim, que levou me tirou várias dúvidas, e eu acho que essa pode ser a dúvida do pessoal que está lá também assistindo, e eu acho que é bem bacana. Então, assim, a gente sempre termina com alguma coisa bem prática, bem prática, bem, assim... né, para as pessoas já começarem a se movimentar do lado de lá, porque, na verdade, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se movimentem nessa direção, né, fazer com que o artista se movimente nessa direção. Mesmo aquele artista que ainda se divide ali no CLT, ou tem alguma outra ocupação, ou aquele que já vive exclusivamente de arte. Então, sim, assim, a nossa intenção aqui é fazer com que essas pessoas comecem a se movimentar para uma direção do profissionalismo mesmo, de se profissionalizar como empresa, de se enxergar como empresa verdadeiramente. Então, a gente eu sempre gosto de terminar com alguma coisa bem prática, para as pessoas já começarem a se movimentar de lá, né, em alguma área lá da empresa. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem final com essa dica prática aí para as pessoas, o que elas precisam fazer, precisam procurar alguém, sabe? Como é que faria, por exemplo, esse planejamento tributário, ou contábil, ou previdenciário, sei lá. Exato. O planejamento tributário é bom procurar um profissional da sua confiança, né? O nosso escritório também está aberto aí para todo mundo, né? Mas com relação ao MEI, né, que é a parte mais legal, a gente entra no site do Portal do Empreendedor, coloca lá seu CPF, tem a parte do Quero Ser MEI, você vai estar tendo toda a documentação que você precisa apresentar, que é super simples, e-mail, carteira de identidade e endereço, né? Só com isso você já abre o seu MEI, já sai com o CNPJ. No máximo, estourando, em 2 dias, você já está com o seu CNPJ na mão, podendo aí fazer suas operações. Abrir conta de pessoa jurídica. Então, Portal do Empreendedor já separa sua carteira de identidade, endereço e o e-mail, né? Entra lá no Portal do Empreendedor, Quero Ser MEI, né? E você já faz a abertura, apresenta essa documentação, preenche lá direitinho, vai sair inclusive um pré-alvará, né, para você estar em dia com a sua empresa, imprime aquele documento, se você tem uma loja, você fica com ele lá, com esse documento, para no caso de alguma verificação. Caso você não tenha uma loja, esteja no espaço público, né, você deixa no celular guardado. Ótimo. Bacana. Então, queria te agradecer, viu, João? Você ter aceitado o meu convite de novo, né? Agradecer de novo. É um assunto tão espinhoso, assim, né? Para quem mexe com arte, para quem, né? Lida mais com a parte da emoção e não sei o quê. Então, é um assunto meio espinhoso, mas que é necessário se a pessoa quiser fazer dar certo,
né? Exato. É um empreendimento como outro qualquer, e aí você precisa entender do seu empreendimento sobre as diferentes formas dele, não só na produção artística mesmo, né? No seu serviço, no seu produto. Achei muito bacana nossa conversa, e eu queria saber de você, se você está com algum projeto, se já pode adiantar alguma coisa pra gente. Olha, tô no Instagram praticamente todo dia, né? Tirando dúvidas de todo mundo, né? Segunda-feira, domingo, pode mandar mensagem na DM, né? O direct message, que você tá falando diretamente comigo, né? É o Santos Reis Contab, né? Com P mudo. Pode mandar lá, tem conteúdo no feed, tem conteúdo nos stories também. Nos stories eu tiro dúvida, faço indicação, dou dicas para melhorar o planejamento financeiro de todas as empresas, de todos os tamanhos, né? E estou sempre aberto a estar conversando, a estar instruindo também, né? Entra lá, vai ter meu WhatsApp lá, você pode clicar, vai estar falando diretamente comigo. Show. Bacana. Obrigada de novo. E de repente a gente até... Eu já estou aqui pensando em expansões. Já. A gente monta um plantão de dúvida aí, sei lá, alguma coisa assim. Pode chamar, vou ficar muito feliz por isso. Legal, bacana. Então, gente, nosso papo fica por aqui. E hoje a gente falou sobre as questões contábeis da sua empresa, né? Você começar a se encarar como empreendedor de verdade mesmo, assim, né? Como empresa mesmo, todas as áreas. Sair da informalidade, é importante também você pensar de sair da informalidade e arcar com todas essas obrigações, né? que o empreendimento exige. Então, a gente falou aqui de algumas dicas, como você pode melhorar seu negócio aí, empreender com mais sustentabilidade, e eu acho que foi um papo bem bacana, espero que vocês tenham gostado, espero que né, consigam aí sair do lugar, como eu disse, meu objetivo aqui é fazer você sair do lugar aí dentro do seu empreendimento, sendo artista, né, aí fazendo sua arte, mas sair do lugar, ir para frente, evoluir e expandir. E pagar bastante imposto, porque pagando bastante imposto você está rendendo muito, você está ganhando muito dinheiro, tá bom? Então é isso, vocês sigam aí a gente nas redes sociais. Meu Instagram é _Carla_Raposo. Tem o Bando de Borboletas Produções também, vocês podem seguir lá. E Seu Viver de Arte, que é o Instagram também. E aí a gente está no YouTube, eu não sei se você está me vendo no YouTube ou está me ouvindo no Spotify. Aperta o sininho lá, porque toda semana, toda sexta-feira a gente está soltando conteúdo muito bom, de muita qualidade aqui, para fazer você deslanchar aí no seu empreendimento artístico, beleza? Então a gente fica por aqui, muito obrigada, até o próximo, tchau!